Fala, meus queridos amigos, bem-vindos a mais uns 5 minutos antes da audiência comigo, Rafael Sales. E hoje a gente vai falar de uma super dica, qual seja, saia do roteiro. Como assim, Rafael? Você falou já que é importante de eu seguir, anotar as minhas perguntas com antecedência. Essa é a regra geral, mas tão importante quanto a regra são as exceções. Então, saia do roteiro, não siga 100% aquilo que você planejou. Para isso, eu vou te dar algumas dicas hoje a respeito das perguntas que você vai fazer, principalmente ao preposto, quando você está representando o trabalhador, ou perguntas a serem dirigidas ao trabalhador quando você está representando a empresa. Isso também se aplica às testemunhas, no geral. Então, basicamente, o que é? Na hora de você fazer a instrução, que você já anotou as suas perguntas, que você já sabe todo o roteiro que vai seguir, você vai fazer algumas perguntas que eu chamo de perguntas testes. O que são essas perguntas testes? São perguntas em que você vai saber se aquela pessoa que está depondo está realmente dizendo a verdade ou não. Você vai sentir se aquela pessoa está disposta a dizer os fatos como efetivamente ocorreram ou se ele está seguindo um determinado outro roteiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes esse roteiro ele é pré-planejado por uma das partes, né? Alguém no processo, imagina, eu tenho um processo que está sendo pleiteado 2 horas extras diárias. Uma parte está dizendo que fazia 2 horas extras, a outra está dizendo que não fazia. Alguém construiu uma narrativa paralela. Essa pessoa que a narrativa paralela foi passado para ela, quando eu falo narrativa paralela, estou me referindo a uma realidade que não correspondia com aquilo que efetivamente aconteceu. Então, essa pessoa da narrativa paralela, ela vai seguir um determinado padrão. A partir do momento que eu faço algumas perguntas que fogem desse padrão, daquilo que ela foi preparada, isso pode fazer com que essa pessoa caia em contradição e que você consiga com isso vencer a causa a favor do seu cliente. Vou dar um exemplo prático. Estava com uma demanda que envolvia representante comercial. Representante comercial tem uma legislação de 1965 que regulamenta. Esses representantes comerciais, eles têm determinados direitos, que são diferentes dos direitos previstos na CLT. Existem ações de representantes que pleiteiam o reconhecimento de vínculo, mas existem ações que o representante está pleiteando os direitos propriamente ditos do representante comercial. Pois bem, comecei a fazer algumas perguntas e a tese... Aliás, no caso que eu estava atuando, era para reconhecer o vínculo. Comecei a fazer algumas perguntas e a tese era de que a pessoa era representante. Como eu dominava bem os conceitos a respeito do representante, quando eu vi que para tudo que eu perguntava, o preposto dizia não, eles já vinham com essa predisposição não, e eu fiz as 2 primeiras perguntas para reconhecer, perguntas que teriam relação com o reconhecimento de vínculo, ele disse não, eu comecei a fazer perguntas que caracterizariam o oposto, que seria o representante comercial. Vou te dar um exemplo. O reclamante prestava serviço para mais de uma empresa? Ele, não. Por quê? Porque eu vi que ele já estava seguindo na linha do não. Ele já tinha uma coisa mentalmente estabelecida para tudo que eu questionar ele dizer não. Então, quando eu começo a fazer questionamentos que saem do roteiro daquilo que aquela pessoa estava preparada, e aí é muito de feeling, eu sempre faço as 2, 3 perguntas gerais e elas vão balizar se aquela pessoa está disposta mesmo a dizer a verdade ou vir numa narrativa paralela. Quando ela está disposta a dizer a verdade, você vai seguir aquele roteiro. Quando não, aí você tem que ver o que é que sai da caixa com relação a essa narrativa paralela. E são perguntas como essa. Eu comecei a fazer perguntas, nesse nosso caso prático, que caracterizariam não o vínculo de emprego, mas caracterizariam a relação de representante comercial. E aí ele começou a dizer não para tudo, só que isso prejudicava a tese deles, que não caracterizaria o vínculo de emprego, pois eles defendiam que era um vínculo de representante comercial. Então, sem perceber, ele estava prejudicando o que estava sendo disposto na defesa. Isso como? A partir de uma análise que nós fazemos dessas perguntas iniciais mais genéricas para chegar nas perguntas específicas fora dessa roteirização. Então, isso é muito importante, da gente anotar as perguntas, como a gente falou no vídeo anterior, mas ficarmos atentos em como podemos sair um pouquinho do roteiro para fazer com que a pessoa eventualmente entre em contradição. Esses foram os nossos 5 minutos de hoje.